Se você estiver interessado em ler um pouquinho, porque Schoenberg entrou muito dentro desse movimento expressionista, que era formado por autores de teatro, escritores de teatro, artistas visuais como Kandinsky, arquitetos como Luz, né? O Schoenberg entrou bem nisso aí. Ele próprio pintava, né? Tem uma pintura dele aqui, ó, O Olhar Vermelho, em 1910, essa também é comumente colocada. Eu não devia ter colocado lá, mas não deu, olha. Ele pintava, ele participou de uma exposição que o Kandinsky fez em 1910. Louco, né? Então, se você tem interesse por esse assunto, quer chegar mais perto, vale a pena, é muito interessante. Leia essa tese de doutorado que eu achei bastante boa, do Unicamp, Daniele Dias, São Jorge, Espiritualidade e Arte na Amizade de Schoenberg e Kandinsky. Bom, então, as ideias fundamentais que esses grupos dividiam, partilhavam a experiência interna é a única realidade, a única que nós podemos saber, conhecer. Lembre-se que Freud já existia, Freud já estava escrevendo, já tinha escrito a interpretação do sonho, já tinha aparecido com a sua teoria psicanalítica e de ego, superego, não é? Todas essas características e Freud vivia em Viena, né? E essas noções todas eram conhecidas. Portanto, a única realidade é a interna, glorificava-se o irracional, soltar os impulsos, por isso aquele grito primal lá do teatro, por exemplo, né? Que o homem racional na vida em sociedade, essa sociedade decadente, horrorosa, que era a sociedade capitalista, tinha suprimido tudo. E principalmente, porque nos interessa aqui, colaboração entre as artes. O artista era um homem com muitos interesses. O artista não ficava mais só como músico, ele agora, como Schoenberg, ele podia pintar, né? Ele podia escrever, ele tem textos, ele tinha uma série de atividades artísticas, que é isso que compunha agora essa figura do artista. Não apenas aquele ser ligado, especializado só numa determinada arte. Bem, lógico que os temas característicos, agora que estava se libertando, né, de tudo, sem dúvida nenhuma, os temas sexuais aparecem bastante, né? São bastante característicos desse período. E, de uma forma geral, é um movimento também bastante individualista, não há preocupação social nele, de resolver os problemas da sociedade. Nós vamos ver outras coisas que têm esse tipo de pensamento, outros tipos de movimento com relação à sociedade. Mas aqui não é o caso, né? É um movimento individualista, é o ser humano que olha para dentro dele mesmo. Alguém foi assistir, ou um dia desse assistiu às óperas que estão sendo levadas no Teatro Municipal? Violanta e uma tragédia florentina? Alguém foi assistir? Não? Então, era bem desse tipo de período, né? As duas são dramas de amor, claro, com alta dose de erotismo, né? Bastante diferente das óperas que nós conhecemos da tradição romântica, e todas elas terminam em morte, e morte por assassinato, né? Bem dentro desse espírito. Se vocês tivessem visto, era interessante perceber como é clara essa modificação, né? De um lado, o realismo da coisa, gente comum que está no palco, mesmo que seja ambientado completamente em outro período, né? E até o diretor da segunda peça, que é uma tragédia florentina, ele coloca, embora seja passada no século XVI, em Florença, na Itália, ele coloca os personagens, os cantores, todos com roupa comum, terno, gravata, etc., né? Nada vestido da época, porque era tão independente isso daí. O fato de um autor do final do século XIX, começo do século XX, escrever lá para trás, não significava que ele estava querendo fazer uma coisa histórica. Ele simplesmente queria usar um momento e poderia ter usado qualquer outro momento. Mas altamente carregados dessa simbologia sexual e dessa preocupação mesmo de expressão, uma expressão dura. A primeira peça, a Violanta, ela vai se vingar da irmã, a irmã que morreu
se suicidou porque tinha sido violada por um bon vivant, né? Um Dom Juan. Então ela passa a vida dela perseguindo, vendo se encontra esse Dom Juan. Quando ela se encontra com ele, você já imagina que ela se apaixona por ele, né? E aí a grande luta dela, ela tenta armar um artifício para que o marido dela mate esse Dom Juan, mas no fim das contas acaba que ninguém vai assistir a peça, né? Então eu vou contar. Ela que acaba morrendo mesmo, né? E a outra tragédia florentina também é um trio só, 2 homens e uma mulher. O marido chega em casa e encontra lá um príncipe, né? Um nobre italiano dentro da casa. Ele era um comerciante, um mercador, né? Como se dizia à época. E ele voltou, não tinha conseguido vender nada, e a mulher está ali com esse amante, né? Então, no começo ele trata tudo com uma certa ironia, né? Ou pelo menos pensando que é um parente da família, qualquer coisa assim, mas você começa a perceber que aquilo tudo era para disfarçar, né? Ao final eles acabam brigando, é óbvio, né? Eles entram em luta os dois, o nobre, claro, sempre assim com um ar muito superior, né? Achando engraçado, meio que engraçado tudo aquilo, mas quando a coisa chega para a luta mesmo, e a mulher assiste a luta dos dois, bastante impassível aí, ela não faz nenhum gesto para nem salvar o amante, nem para ajudar o marido, né? Nem nada. E aí o marido acaba matando o amante e ela fala, mas como você é forte, então você percebe que era no fundo um jogo sexual, né? Entre os dois, o marido que precisava, o casal que precisava de alguma coisa mais forte ali para avivar a vida dos dois, né? Então, provavelmente era uma coisa meio costumeira. Mas é interessante observar como nos dois esse aspecto transparece claramente na obra, né? Bem, autores expressionistas, que vocês não precisam ficar só na música, mas se quer conhecer mais do movimento, vale a pena. Vai ler um pouco de Franz Kafka, Metamorfoses, não sei se vocês leram no colegial, vai lá ver, né? Leram? Então, lembra bem disso daí. Pintura, Kandinsky, o Paul Klee, Kokoschka, como eu falei. Dança, também teve um grande movimento expressionista na dança, que assume outras formas, outros gestos também. Mary Wigman e Martha Graham, essa particularmente nos Estados Unidos, vai no cinema assistir numa sessão desses de cineclube, o Laboratório do Dr. Caligari ou Metrópolis, por exemplo, do Fritz Lang, né? Ópera, a Electra ou a Salomé do Richard Strauss. Salomé, ela pede a cabeça de João Batista, né? Que é trazida numa bandeja para ela. Tem um alto erotismo também, porque ela detestava João Batista porque ele a refutava, não queria nenhum envolvimento com ela, né? Então, esse movimento aparece em muitas manifestações artísticas do período, vale a pena conhecer. Bem, o que afinal de contas Schoenberg rompeu? E aí também eu vou ler o que o Karl Schurski responde para isso. Aliás, a pergunta é dele mesmo. E ele responde, né? E aqui, eu já mencionei essa ideia de buscar o contínuo entre a vida, né? O eu e o mundo, né? Apagar entre as fronteiras que existia entre homem e natureza. E aqui uma frase de Schoenberg: o que conta é a capacidade de se ouvir, de olhar profundamente para dentro de si mesmo, dentro, onde começa o homem do instinto e lá, felizmente, toda essa teoria se desfaz. Então, o texto que o Karl Schurski escreve é o seguinte: o que era a velha ordem na música e qual foi a natureza do ato liberador de Schoenberg? Desde a Renascença, a música ocidental tinha sido concebida na base de uma ordem tonal e hierárquica, a escala diatônica, cujo elemento central era a tríade tônica, a tonalidade definida. A tríade era o elemento de autoridade, estabilidade e, sobretudo, repouso. Mas a música é movimento. Se a consonância é tida apenas como um quadro em repouso, todo movimento será dissonante.
Nosso sistema musical subordinava rigidamente o movimento à tonalidade, de modo que todo o movimento surgia da tríade tônica e voltava a ela. A dissonância era legitimada enquanto elemento dinâmico, partindo do contexto da tonalidade, na medida em que tinha sempre que se referir a esta. A modulação, a passagem de uma a outra tonalidade, era um momento de ilegitimidade permitida, um estado acentuado de ambiguidade a ser resolvido por uma nova orientação ou uma nova modalidade ou pelo retorno a uma anterior. Assim, o pianista Alfred Brendel identificou os usos do cromatismo, uma das principais soluções da tonalidade, aplicados por Liszt em suas variações sobre Bach e por Haydn na criação, né? No oratório à criação. Então, ele usa assim, aspas aqui para se referir a Brendel, o pianista. O cromatismo, abre aspas, né? Representa o sofrimento e a insegurança, ao passo que a harmonia diatônica pura, introduzida na conclusão da peça, representa a certeza da fé. A abertura da criação de Haydn, o caos e a luz se seguem de modo semelhante. A dissonância, excurso dinâmico a partir da tônica, dava animação à música e constituía a fonte primária de sua expressividade. A tarefa do compositor era de manipular a dissonância no interesse da consonância, como um líder político num sistema institucional que manipula o movimento, canalizando para servir aos propósitos da autoridade estabelecida. De fato, a tonalidade na música pertencia ao mesmo sistema sociocultural onde se encontrava a ciência da perspectiva na pintura, com seu foco centralizado, o sistema barroco de status na sociedade e do absolutismo constitucional na política. Fazia parte da mesma cultura que privilegiou o jardim geométrico, o jardim como extensão da arquitetura racional sobre a natureza. Não por acaso foi Rameau, o músico da corte de Luís XV, o teórico mais claro e inflexível das leis da harmonia. O sistema tonal era uma organização musical onde os tons tinham um poder desigual para expressar, validar e tornar suportável a vida do homem numa cultura hierárquica racionalmente organizada. Apropriadamente, o objetivo da harmonia clássica na teoria e na prática era fazer com que todo o movimento ao final recaísse dentro da ordem. E o termo musical para isso é cadência. O século XIX via-se, de modo genérico, como um século do movimento, onde as forças do movimento desafiavam as forças da ordem. Era este também o caso da música. Por isso, foi o século da expansão da dissonância, o meio do movimento tonal e erosão da tonalidade fixada, centro da ordem tonal. Na música e em outros setores, o tempo avançou sobre a eternidade, a dinâmica sobre a estática, a democracia sobre a hierarquia, o sentimento sobre a razão. Richard Wagner, que era também um revolucionário político e sexual, tornou-se o inimigo público número 1 da tonalidade tradicional. Em seu Tristão e Isolda, Eros volta em ritmos e cromatismos ondulantes para reivindicar seus direitos contra a ordem política e moral estabelecida, expressa no compasso rígido e na harmonia diatônica. Os tons cromáticos, semitons, têm todos um único valor e constituem um universo de sons igualitário. Para alguém acostumado à ordem hierárquica da tonalidade, tal democracia é perturbadora. É a linguagem do fluxo, da dissolução, da liberdade ou da morte, dependendo do ponto de vista. Né? Texto magistralmente escrito por um historiador. Nenhum músico escreveu isso tão bem explicado, né? E relacionando tão bem com o contexto da época, né? Da criação do sistema tonal e esse contexto novo em que o sistema se desfaz e os tons todos são iguais, né? Adquirem uma igualdade diante da música, né? Do seu domínio da música. E a dissonância, que era a desordem, se incorpora a esse contexto. Bem,
A Schoenberg, as primeiras experiências dele musicais, ele foi bastante influenciado por Wagner. Era difícil alguém naquela época não ser influenciado por Wagner, né? A 1899, Noite Transfigurada, que é já atonal, né? Já tirando a ideia de tonalidade. Então, portanto, precisava de um texto, né? Para criar o sentido da direção da música, que não podia existir na tonalidade. Em 1901, Canções de Guerre. 1903, Pelléas e Mélisande, com um poema de Maeterlinck, que era simbólico, o uso dos simbolismos, textos ambíguos, seguia o naturalismo. O Pelléas e Mélisande de Debussy foi levado há pouco tempo no Teatro Municipal também, né? Característica, a dualidade entre a ordem externa e o sentimento pessoal. Como é que resolvia isso, essa questão toda na música? Como resolver esse problema? Precisava, então, portanto, uma nova ordem musical, sem centro tonal. Tudo vale. Todas as notas, todas elas têm o mesmo valor, né? Podia criar qualquer coisa, podia criar qualquer grupo de tons, e todas as possibilidades expressivas são aí alargadas, não é apenas o som, né? Mas o tema, a ideia de tema, o ritmo, o cromatismo, tudo isso vinha a serviço dessa busca de uma expressividade extrema, que era a característica desse movimento. Também há aqui do Kautsky ainda. A emancipação da dissonância destruiu a ordem harmônica e a certeza da cadência, além de democratizar os tons e ampliar largamente todas as possibilidades expressivas, temáticas, rítmicas, cromáticas e tonais. Página 330 do mesmo livro. Democratizar, né? Liberar os tons daquela hierarquia que aprisionava. A obra mais citada de Schoenberg como emblemática do expressionismo foi A Espera, Erwartung, 1911. Ele escreveu rapidamente essa obra, está escrito ali 17 dias. Ele deixou de lado qualquer tipo de poesia cantada, né? Se aquilo a gente vai chamar de canto, né? Eu quero que vocês ouçam essa obra, tá? Quem não conhece ainda, por favor. Abandona qualquer verso livre, metrificado, o verso é completamente livre, agitado. Não tem discurso, por exemplo, a frase não tem conexão, né? Não tem sentido de discurso e não tem melodia para lembrar a canção. No fundo, não tem tema musical, são gritos, né? Nada de coesão, não tem unidade, é liberdade musical total. No fundo, aliada com a loucura. É a história ou é o evento, o fato de uma mulher numa selva, numa floresta, mas melhor dizendo, numa cabana, numa floresta, esperando, ou que seja o marido ou o amante, não sei se eram a mesma pessoa, não importa isso aí quem é, ela está à espera de alguém, né? E tudo que se passa na cabeça dela, mas que se exprime de uma forma bastante grotesca, né? Com gritos, uivos, não existe melodia, ela canta nas alturas, né, em todos os sentidos, e ela sai loucamente por essa floresta à procura dessa pessoa. E a pessoa está morta, né? Ou ela matou, ou alguma coisa aconteceu. Então, também é ambígua a história, mas de qualquer forma é essa tragédia pessoal, né? Mas de profunda expressão interna, né? De soltar essa expressão. Essa peça, peguem para ouvir um pedaço que seja, é a considerada mais emblemática da produção de Schoenberg nesse período do atonalismo e quando ele estava bem ligado com os artistas expressionistas. Bem, quem era afinal de contas Schoenberg? Uma coisa estranha, né? Quem era ele? O que tinha acontecido? A vida dele, nós não vamos entrar em muitos detalhes, algumas coisas para elucidar apenas
muito do que acontecia com muitos músicos do passado, né, desse período. Claro que estudo musical, vinha de uma família judia, né? Estudo musical, estudo de violino, violoncelo, mas nada assim muito formal. E o trabalho dele sempre de meio, né, de classe bem média, baixa, trabalhou em banco, trabalhava em sociedades corais, que eram costumeiras naquele período, né, orquestrador de operetas, mas basicamente Schoenberg foi um autodidata na música, né, em tudo, autodidata em tudo. As suas ligações de leitura, né, de literatura, de ler, estudar, as suas ligações com a pintura, tudo isso é esse artista novo, né, que tem interesse por várias coisas e que é autodidata principalmente, que não passa por uma escola formalizada, né, ele se forma dentro de todo esse ambiente. Ele tocava numa orquestra de amadores e eu particularmente coloquei aqui, que era o Zemlinsky, que era cunhado dele, foi cunhado dele, e o Zemlinsky tinha formado esse conservatório de Viena e acabou dando aula para Schoenberg. Mas o Zemlinsky é o que escreveu uma dessas óperas que eu mencionei antes, uma tragédia em Florentina, né? Esse compositor aqui, que provavelmente vocês nunca tinham ouvido falar dele. Bem, ele tenta viver em Berlim, Schoenberg, né? Vai para lá, vai trabalhar, mas não consegue bons trabalhos, começa a compor canções, vive aí de compor canções para esse movimento, e que eram canções assim de estilo popular, com um sabor popular, mas que esse movimento dizia que era destinada a fins mais sérios de formação cultural das pessoas, mas de qualquer forma ele trabalha compondo esse tipo de canções. Depois também escrever operetas, fazer arranjos de operetas, era outra coisa que ele fazia. Nesse caso aqui ele recebeu a ajuda de Richard Strauss, que era um músico bastante importante, né? E que lhe arrumou também a profissão, aí o fato de ser professor no Conservatório de Stern, né? Mas, de qualquer forma, a vida dele nunca foi fácil, né? Ele volta para Viena e aí começa seu período de ensino, começa a dar aula de harmonia, contraponto. É que nesse período que ele começa a dar aulas para Anton Weber em Albanberg, né? Que serão seus mais importantes alunos, que vieram a ter depois uma obra importante dentro do serialismo. Ele sempre viveu muito apertado financeiramente, uma vida bastante difícil e, acima de tudo, ele não era aceito pelo público. A música que ele tentava escrever, quando tentava tocar, não era bem aceita, as pessoas não gostavam.